Falar sobre eleições 2026, a definição de Alfredo Gaspar como candidato a vice-presidente encerrou aí a principal pendência da chapa de Flávio Bolsonaro e abriu uma nova fase da campanha. A partir de agora, o que vai acontecer? A coordenação pretende concentrar esforços na estratégia eleitoral, na organização da agenda de viagens e na definição de papel que Gaspar vai ter durante a corrida ao Palácio do Planalto. Até aqui, a pré-campanha foi marcada por sucessivos impasses. Flávio passou semanas tentando atrair partidos do Centrão para poder ampliar a coligação e aumentar o tempo de propaganda eleitoral. Mas as negociações com republicanos, Podemos e a Federação União Progressista, formada pela União Brasil e pelo PP, acabaram fracassando. O período também foi marcado pela crise envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e pelos desgastes referentes à relação entre Flávio e o dono do Banco Master, Daniel Worcaro. O entorno do senador acredita que, com o início oficial do período eleitoral, Flávio deve conseguir aproveitar o tempo de noticiário e a exposição obrigatória em veículos abertos para poder crescer nas intenções de votos. A gente vai seguir acompanhando esse assunto porque começa a partir do dia 16, hein? Lembrando disso. Agora a gente vai continuar falando ainda sobre Flávio Bolsonaro, mas principalmente com foco aí no seu vice, que foi escolhido ontem. Você acompanhou aqui no Contexto Metrópolis, que foi aí bater o martelo para ser vice-presidente da República, ali na chapa com Flávio Bolsonaro, se eleito, o deputado federal Alfredo Gaspar. Nós temos aí que a Procuradoria-Geral da República acabou pedindo diligências à Polícia Federal antes de se posicionar sobre o pedido de abertura de um inquérito para poder investigar o deputado Alfredo Gaspar por suposto crime de estupro de vulnerável. O pedido foi recebido pela corporação na quarta-feira, mesmo dia em que Gaspar foi anunciado como candidato a vice de Flávio. O caso acabou caindo ali nas mãos do ministro Gilmar Mendes e o magistrado pediu posição da PGR, que até o momento ainda não emitiu parecer. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, só emitirá o seu parecer após receber os resultados dessas diligências da Polícia Federal. Gilmar, por sua vez, já indicou a interlocutores que pretende esperar a posição da PGR sobre o tema antes de decidir se vai ou não abrir um inquérito contra Alfredo Gaspar. Mas, para além desse caso, o candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, o deputado Alfredo Gaspar, ele torce também para que o STF venha agilizar essa investigação contra ele, por conta aí desse suposto estupro de vulnerável. Segundo interlocutores, Gaspar sempre defendeu a rápida abertura de apuração pela Polícia Federal, justamente para poder provar que seria inocente de todas as denúncias que foram feitas pelo deputado federal Lindbergh Farias e pela senadora Soraya Tronic. A acusação foi feita no último dia de funcionamento da CPMI do INSS, lá no dia 27 de março. Gaspar, ele era relator dessa comissão. Agora, o vice de Flávio Bolsonaro sempre negou todas as acusações. O deputado, inclusive, colheu e entregou seu material genético para que pudesse ser comparado ao da adolescente de 13 anos, que, segundo a denúncia, seria fruto desse suposto estupro de vulnerável. Sobre essa composição de análise e todas essas crises que envolvem tanto Flávio quanto seu vice, nós vamos receber agora o cientista político Márcio Coimbra. Márcio, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Contexto Metrópolis, um prazer falar com você. Temos muitos assuntos, né? Flávio Bolsonaro ali foi o último a definir o seu vice para concorrer ao Palácio do Planalto. E a minha dúvida, porque a gente já está vendo diversas matérias, a gente já pensando lá na frente, né, Márcio? Pensando na campanha eleitoral. Só que existe um processo, né? Começou, então, agora o registro das candidaturas. E a minha dúvida, Flávio Bolsonaro, ele pode trocar de vice, não só ele, né, mas como os outros candidatos também que já escolheram. Eles podem trocar de vice até o dia 15 de agosto, que é o prazo final para esse registro de candidatura? Primeiramente, bom dia, Marília, bom dia para todos que nos acompanham no Contexto Metrópolis. Sim, existe a possibilidade de troca de vice, sim. O vice pode, inclusive, ser trocado mais à frente se ele renunciar
ao posto de vice, né? Então, existem possibilidades de troca ainda, se isso for o caso, né? Então, o calendário eleitoral, ele traz essa possibilidade, caso exista algum impedimento, caso exista uma renúncia, no caso do candidato e no caso do vice também. No caso do candidato, até 7 dias ou 10 dias antes da eleição, ele pode ser substituído caso ele renuncie à candidatura, né? Então, existem possibilidades, sim, e eu tenho certeza que se acontecer qualquer coisa, seja com o vice de Flávio ou com o vice de qualquer outra candidatura, existe prazos e tempo hábil para se fazer a substituição. Vamos lá. A decisão de Flávio Bolsonaro por Alfredo Gaspar, ontem ele teceu ali diversos adjetivos sobre o deputado, né? Ele falou que ele era nordestino, que ele tinha experiência com o sistema, com a segurança pública, que isso iria ajudá-lo. E também ele acabou destacando o papel de Alfredo Gaspar dentro da CPMI do INSS, ali que a gente acompanhou durante as sessões que aconteciam dentro do Senado Federal, mas que juntou as duas casas. A minha pergunta é: decidir por Alfredo Gaspar foi uma boa escolha? Porque Alfredo Gaspar, a gente sabe que não é entre os nomes que estavam, né, sendo colocados à mesa, não foi um nome colocado, foi uma grande surpresa vir como vice Alfredo Gaspar, mas foi uma boa escolha de Flávio Bolsonaro, mesmo diante de tantas crises que a gente vê, né? Acabei de falar, né? Tem a questão do estupro de vulnerável, que vai ser investigada, cabe à Polícia Federal essa parte da investigação, mas é um assunto que vai ser bastante explorado durante a campanha eleitoral e acaba pegando ali um público que, por parte de Flávio Bolsonaro, ele estava tentando conquistar, que era o público feminino. Então, foi uma boa escolha? Olha, Marília, depende do prisma que a gente for olhar para onde está indo essa escolha, né? Essa escolha, ela tem um condão de atender a questão da segurança. A segurança pública, na última pesquisa Meio Ideia, ela veio claramente como a principal corrupção, segurança pública, como os principais temas de preocupação da população. Então, o vice de Flávio, ele atende a essa, digamos, agenda do eleitorado. Então, nesse sentido, foi uma boa escolha. Mas, claramente, existem elementos que levam a acreditar que possa não ter sido uma boa escolha, até porque Flávio Bolsonaro, ele trouxe à baila, já durante a sua pré-campanha, a ideia de que ele traria uma mulher. Então, havia expectativa de que fosse uma mulher. Então, nesse caso, ele, de um lado, tem esse aspecto positivo, porque é um vice que ataca a questão da corrupção, é um promotor de justiça, mas, de outro lado, leva a uma decepção de parte dos correligionários e também do eleitorado, frustra a expectativa de que ali tivesse mulher e que ele também pudesse se recuperar dentro desses votos que ele vem perdendo, que são os votos das mulheres e que poderiam ajudá-lo a subir nas pesquisas. Eu vou continuar com o Márcio Coimbra, mas você que está nos acompanhando pela TV, nós vamos para um rápido intervalo, mas no YouTube a gente continua essa nossa conversa sobre as eleições de 2026, então não perca, a gente volta já já na TV.
Márcio, inclusive falando sobre esse tema, hoje nós tivemos uma pesquisa da Atlas Intel que traz justamente, né, esse tema segurança pública como uma das preocupações dos brasileiros, né? A pesquisa diz que a criminalidade e a corrupção lideram preocupações dos brasileiros. Nós estamos aí há menos de 2 semanas para o início das campanhas eleitorais. Segurança pública, corrupção e economia lideram a lista de problemas que são apontados pelos brasileiros, superando temas como saúde, educação e desemprego, segundo, então, a pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada nesta quinta-feira. O levantamento aponta que a criminalidade, o tráfico de drogas, corrupção, economia e inflação seguem como as principais preocupações entre a população apta a votar. O meu questionamento, claro que a gente viu ali, Flávio, como você explicou pra gente, né? Escolheu Gaspar por conta da questão da segurança pública, mas o aceno que ele falou que iria fazer para o público feminino acabou não vindo, né? Ele não escolheu uma mulher, como ele disse que iria escolher. Tivemos ali nomes que foram ventilados, como de Tereza Cristina, da Priscila Costa, da própria Daniela Marques, que agradava ali parte da Faria Lima, né? Que é o mercado financeiro. Tínhamos também a própria Michele Bolsonaro ali como possível vice de Flávio Bolsonaro. Mas não veio e surpreendeu com Alfredo Gaspar. E agora vieram essas diversas denúncias que já estavam sendo analisadas, que já estavam sendo ventiladas, mas Gaspar agora ficou no centro. Coimbra, eu gostaria de saber qual a importância, né, para o eleitorado de saber da vida pregressa, né, desses candidatos e por que é tão importante saber sobre o que eles fizeram, o que eles fazem e as denúncias que acabam surgindo e todo esse processo desses candidatos até chegar ali o dia da eleição. Certamente, Marília, esse é um ponto que você traz, é muito importante dentro de uma campanha eleitoral. Inclusive, a falta de credibilidade de Flávio com parte do seu entorno de campanha é de que ele não teria sido muito claro a respeito dos esqueletos no armário que ele teria. Ele não teria contado isso para o seu staff de campanha e ninguém estava preparado para rebater as acusações. Então, quando você tem uma candidatura, é avaliado toda a vida desse candidato para ver o que pode aparecer. E uma entrevista com o candidato também, para saber quais os esqueletos no armário que podem aparecer, para a campanha estar previamente já preparada para responder a qual possível de acusação. A campanha de Flávio Bolsonaro, em relação a ele, se sentiu traída por ele, quando ele não trouxe todas as questões do Banco Master que foram levantadas depois. Agora, em relação ao Gaspar, eu não acredito que nem tenha havido tempo hábil para se fazer essa pesquisa em relação a ele, uma vez que a escolha do vice foi um processo muito tumultuado. Se tentaram vários nomes e, segundo o que é trazido pela imprensa agora, Gaspar foi contactado menos de 24 horas antes do anúncio, ou seja, ele voou rapidamente de Alagoas para Brasília para o anúncio e certamente não houve tempo hábil de se fazer nenhuma pesquisa mais aprofundada. É claro que essa questão que está no Supremo Tribunal Federal, que é notória, ela com certeza foi objeto de deliberação o núcleo duro da campanha de Flávio Bolsonaro. Mas é preciso se fazer uma pesquisa mais ampla nesse tipo de situação para não colocar toda a candidatura, a chapa toda, em risco. E acredito que esse vai ser um trabalho agora meticuloso feito pelo núcleo duro da campanha de Flávio.